Boa tarde, queridos alunas e alunos. Estamos com mais uma aula de produção de texto comigo, professora Deise Abreu. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre estratégias argumentativas. Deixa eu abrir aqui o slide. Então, gente, essa aula número 02. Se você perdeu a primeira aula, eu sugiro que você retorne ao vídeo anterior, aula 01, e assista. Agora, se você fez tudo, assistiu a aula, produziu a atividade, excelente. Continue aqui comigo, né? Pra gente dar continuidade ao assunto. Então, queridos, na semana passada, nós vimos o que eram estratégias argumentativas e nós vimos sobre argumentar, a importância de se argumentar, principalmente quando nós temos dois tipos de argumentos, que é o argumento contra e o argumento a favor. Então, passei a atividade no Google Formulário para vocês produzirem um parágrafo argumentativo sobre as questões, né, das políticas de inclusão. E aí vocês teriam que usar como exemplo a música que eu também passei para que vocês ouvissem, Cota Não É Esmola, né, cantada pela Bia Ferreira. Então, vocês deveriam, primeiramente, argumentar sobre o que seria essas políticas, né, de afirmação, qual a importância disso e usar como exemplo da fala de vocês a música Cota Não É Esmola, da Bia Ferreira. Então, quem fez assim muito bem já corrigir. Se você, por um acaso, não recebeu a correção da sua atividade, comenta aqui embaixo ou vai aqui no meu privado da plataforma e me manda uma mensagem dizendo: professora, eu não recebi ainda a resposta da atividade, a correção da atividade passada. Tudo bem? Eu envio novamente para você sem problema nenhum. Certo? Então, hoje nós vamos desenvolver um pouco sobre as estratégias, algum tipo de estratégias, né? Temos muitas estratégias e a gente vai ver algumas principais estratégias argumentativas. Primeiro, a gente vai ter uma conversa meio séria aqui, tá, gente? A gente vai falar um pouquinho sobre plágio. O plágio, vocês podem pesquisar também na internet, sem problema nenhum. É quando a gente pega parte de um texto ou um texto de uma outra pessoa, né? Colocar aqui como texto, porque a gente trabalha com produção textual, mas pode ser outra coisa também. E você se apropria desse texto, voluntário ou involuntariamente. Isso acontece muito, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre plágio, porque tiveram algumas situações de plágio, tanto na produção de textos de vocês, da primeira avaliação, quanto na atividade passada da aula passada. Então, por favor, vamos sentar aqui um pouquinho, tá bom? Porque vocês precisam compreender que plágio não é legal, cópia de texto não é legal e que vocês não devem fazer isso, certo? Então, vai ser considerado plágio quando você tem um texto original que vai ser reproduzido exatamente como aparece no livro e você não vai referir. É aquele Ctrl+C, Ctrl+V, que fica mais fácil agora, né, quando a gente está nesse ambiente virtual. É só jogar na internet, copiar e colar. Então, gente, isso é plágio. Quando você tem um texto original reproduzido não exatamente como vai aparecer no livro, no texto, né? E você acaba não referenciando.
quando vai escrever um trabalho, a intenção é compreender a ideia do autor e dissertar sobre ela empregando as próprias palavras. Não pode copiar, certo? Então, isso vai ser plágio também, professora, mas eu li, eu compreendi, escrevi aqui com as minhas palavras. A ideia principal não vai ser sua. A ideia principal é de outra pessoa. Então, é considerado plágio também. Descrever com suas palavras, né, trecho do livro, porém não vai citar a referência, vai ser plágio do mesmo jeito. Parafrasear não vai adiantar, certo? Vai ser considerado plágio. E aí, assim como é mais fácil para vocês perceberem, fazerem essa cópia de texto no ambiente virtual, também se torna mais fácil para mim perceber quais são os textos copiados. Infelizmente, gente, o que não vai ser plágio? O que não vai ser considerado plágio? Descrever com as suas palavras trechos de textos citando a referência. Então, o que foi que eu pedi para vocês fazerem na, na, na música, né, da Bia Ferreira? Que vocês citassem, usassem como exemplo a música. Isso, se você referencia na música da Bia Ferreira, cota não é esmola, aí você vai dissertar, né? Vai falar sobre. Isso não vai ser considerado plágio, porque você está citando de quem é aquele texto, de quem é aquele exemplo. Descrever com suas palavras trechos de um livro, de um texto, citando as referências. Parafrasear. Então, aqui a gente vai aprender tudo isso, tá? Como fazer uma citação direta, uma citação indireta, mas isso vai ser outra aula que a gente vai trabalhar só essa questão, certo? Então, é muito importante também falar sobre essa questão do plágio aqui nas estratégias argumentativas, porque as estratégias argumentativas, ao ser estudada, ela vai servir justamente para isso, para vocês não cometerem esse plágio. Professora, mas qual o problema de eu ter pegado ali um pedacinho de outro texto, estava tão legal? O problema, gente, é que a cópia de alguns textos completo ou parcialmente, sem dar os devidos créditos ou sem autorização do autor, é crime previsto em lei, tá? Então você está cometendo um crime. Claro que você não está matando ninguém, né? Você não está, mas você está se apropriando de um texto que não é seu. E aí, outra coisa. Nós, enquanto professores, enquanto escola, não vamos denunciar, né? Quem faz isso é o autor, quando ele descobre que alguém plagiou. Mas, na minha condição, enquanto professora e corretora do texto de vocês, vocês não serão avaliados, tá? Então, a partir de agora, né? Tanto atividades quanto produção de textos não serão avaliados quando for percebida cópias de texto completo ou parcialmente, tá, gente? Então, aquele pedaço que você retirou de outro contexto, de outra produção, ela não vai ser considerada. E aí, lembrando que a redação do Enem, ela te cobra 7 linhas, né? Então, se você não tiver 7 linhas que você escreveu sobre aquele assunto, a sua redação, ela não vai ser pontuada, não vai ser corrigida, certo? Espero que tenha ficado claro aqui para vocês essa questão e o quanto isso é chato, gente, porque vamos ter um pouco de bom senso, né, na hora de produzir. Eu prefiro que vocês produzam
com as palavras de vocês, com o que vocês conhecem, mesmo que fique vago, a gente vai trabalhar a escrita de vocês, né? Eu estou aqui para trabalhar a escrita de vocês. Então, às vezes, um atalho parece ser a solução mais fácil, mas não vai ser, porque além de fazer, né, eu ir atrás de quais textos foram utilizados, a gente acaba perdendo, ficando frustrado também, né, com os alunos, com esse tipo de atitude. Então, eu peço, por favor, que vocês evitem, né, evitem não, que vocês não façam isso. Prefiro que vocês escrevam 7 linhas do que vocês compreenderam da redação, do que um texto de 30 linhas, sendo que tudo foi copiado da internet, tá bom? Sei que é chato, mas é necessário falar. Então, vamos dar continuidade nas nossas estratégias argumentativas para a gente não cometer esse tipo de problema. Tudo bem? Olha o Drauzio aí. Então, vamos lá, retornando. Estratégias argumentativas, né? Então, a diferença de argumentar e dissertar. Dissertar significa falar sobre algo, expor um assunto de maneira abrangente e profunda. Argumentar significa apresentar, né, dados, ideias, provas que fundamentam um ponto de vista sobre o tema. Então, você vai argumentar aí, né, com essas estratégias argumentativas, aprender algumas delas hoje. Então, primeira, comparação. Professora, professora, comparar, sim, né? Então, a comparação, ela vai ser uma estratégia argumentativa. Não necessariamente ela vai aparecer nos seus parágrafos de desenvolvimento. Você pode iniciar a sua redação com uma comparação. O pré-universitário deve levar o corretor a aderir à tese e a parágrafos de desenvolvimento com base em fatores de semelhança, comparação. O estudante pode utilizar critérios de comparação de épocas, né, épocas diferentes, alusões históricas, algum fato, entre outras possibilidades. Atenção, é preciso relacionar os fatos ou situações, bem como contextualizados ao tema discutido. Ou seja, não adianta comparar, não adianta fazer uma comparação no seu texto se você não relaciona isso aos fatos, situações atuais, assim como ele não tenha contexto com a questão do tema, pelo menos uma parte do tema, né? Que a gente sabe que o tema ele vai ser desestruturado lá, a gente já fez uma atividade sobre isso no caderno, que o tema vai ser desestruturado lá, né? Então, tema, contexto. Então, isso tem que fazer parte, pelo menos, de algum aspecto, de algum direcionamento do texto. E conversar com sua tese, né? Então, tipo de situações que podemos comparar. A comparação entre situações sociais, políticas, econômicas, culturais, entre países diferentes. Como assim? Geralmente a gente tem um recorte do Brasil, quando passa alguma redação, e o Enem também, quando passa alguma redação, ele vai tirar assim, o bullying nas escolas no Brasil, né? Então vai ter essa especificidade no Brasil. E aí, isso quer dizer que eu não posso comparar com outro país? Posso sim, né? Inclusive quando você vai trazer questões referentes a dados estatísticos, falar assim, nos Estados Unidos, um exemplo, nos Estados Unidos, o trabalho com o bullying nas escolas vem
surtido maior efeito do que no nosso país. No nosso não pode, né? Do que no Brasil. Então, você está comparando, né, de que forma essas questões, né, dos Estados Unidos vão estar semelhantes ou não com o Brasil. Então, regiões do mesmo país, pessoas e classes sociais, né? Então, a gente fez essa comparação, alguns de vocês fizeram essa comparação na atividade passada, em que vocês comentaram sobre classes sociais, né? Classes sociais e a questão das ações afirmativas dentro do Brasil. Então, vocês fizeram uma comparação na mesma região, no mesmo país, mas com diferentes classes sociais, certo? Comparação de épocas diferentes, passado, presente, trazer uma alusão histórica e fazer a comparação com agora. Um exemplo que a gente pode ter é a questão da revolta da vacina, né, que é um acontecimento passado, mas que está se tornando um ato corriqueiro, né, que tem semelhanças com a atualidade. Então, essa questão da comparação de épocas diferentes. Presente, o que se espera do futuro, né? Quando você mostra uma realidade atual e diz de que forma, né, como poderia ser no futuro. Então, esses são o tipo de situações em que se pode comparar. Tudo bem? Um exemplo. A quebra do sigilo nas provas do Enem de 2019, denunciada pela imprensa, nos faz indagar quem seriam os responsáveis. Os sigilos de uma prova do Enem devem pertencer ao âmbito das autoridades educacionais e não da imprensa. Assim como a imprensa é responsável pelos seus próprios sigilos, as autoridades educacionais devem ser responsáveis pelo sigilo do Enem. Então, ele está comparando quem? O sigilo do Enem e o sigilo da imprensa. Tudo bem? Isso aqui foi tirado de um artigo de opinião, tá, gente? Argumentos por exemplificação. Na estratégia de exemplificação, o que é exemplificar? Colocar um exemplo, né? E esse exemplo, você vai inserir um exemplo e você vai inserir e desenvolver um exemplo específico, com foco principal no parágrafo, tendo o propósito de justificar a sua ideia. E aí você pode pegar qualquer exemplo, história da minha vizinha ali do lado? Não, claro que não. Você vai pegar um exemplo que ele seja fundamentado e que ele seja um exemplo que a maioria das pessoas conheçam, né? Que passa nas redes televisivas ou que teve uma expansão na questão das redes sociais e esses exemplos que vocês vão se utilizar. Porque não adianta usar um exemplo específico, sendo que a sua correção ela vai ser julgada numa questão ampla, né? Você tem que demonstrar conhecimento mais amplo. Então, exemplo de argumento por exemplificação. Assim como a única maneira de demonstrar respeito por aquele que sofre de fome é dar-lhe de comer, assim também o único meio de demonstrar respeito por aquele que se pôs fora da lei é reintegrá-lo à lei, submetendo-o ao castigo que ele prescreve. Então, aí, bem forte nesse exemplo, mas um exemplo que ele faz uma comparação também da fome, né? E das pessoas que cometeram alguma coisa, né? Que se puseram fora da lei. Então, esse é um exemplo, certo, gente? Causa e consequência. Causa e consequência, ela vem a ser uma estratégia muito importante, muito significativa no texto de vocês.
porque ela pode ser utilizada como estrutura de texto, né? Causa e consequência, ela não vai ser só uma estratégia argumentativa. Ela é uma estratégia argumentativa quando ela está dentro de um parágrafo. Quando você apresenta dentro de um parágrafo, pode ser no desenvolvimento, né? Essa questão da causa e consequência, ela é tratada como estratégia argumentativa. Agora, você pode utilizá-la também como estrutura de texto. Você pode fazer introdução, um parágrafo de causa, um parágrafo de consequência e um parágrafo de conclusão, certo? Então, você vai apontar os aspectos que causam problemas discutidos pela temática e consequências desse problema. É a forma de argumentar mais típicas em texto dissertativo. Exemplo: a miséria que ataca grande parte da população brasileira não é gratuita, pois tem origem na péssima distribuição de renda, no desemprego, nas injustiças sociais. Ou seja, o que causa miséria na grande parte da população do Brasil vai ser o quê? Vai ser a renda, o desemprego, as injustiças sociais, que no caso vai ter como consequência a miséria na parte da população brasileira, tá? Então, faz esse jogo aqui, né? O que causa, o que é a consequência e ao contrário também, tá, gente? Trajetória histórica. Então, o que vai ser uma trajetória histórica? Você vai contar um contexto histórico, né? Ou você pode fazer uma citação histórica também, né? Trazer dentro da história uma parte, e aí nós já falamos sobre isso, com uma questão da revolta da vacina, por exemplo. Você pode se referir ao momento ou acontecimento histórico para comprovar o seu ponto de vista. Esse é um recurso que deve ser utilizado quando se tem segurança e legitimidade sobre o momento histórico ao qual se refere. Ou seja, não adianta colocar de forma vaga: ah, porque teve a revolta da vacina muito tempo atrás. Então, isso é muito vago. Você precisa estar amparado historicamente. E aí, a atenção nas aulas de história, né? Para vocês pegarem, e aí vou dizer pegar mesmo, porque é essa questão, trazer conteúdo de outras áreas para dentro da redação de vocês, ok? Então, vamos ver um exemplo. Há cerca de um século, cientistas como Freud, Jung e Adler, entre outros, começaram a pesquisar o conteúdo dos sonhos, a fim de descobrirem como e por que ocorre, qual a origem das imagens que mostram, o significado dos símbolos que abrigam e, acima de tudo, um papel que desempenham na vida do ser humano, né? Então, aqui, ó, percebam que, professora, mas ele não colocou a data exatamente, mas ele contextualizou que há cerca de um século havia cientistas que estudavam a questão do sonho, certo? E aí, outra coisa, trajetória histórica você deve apresentar, mas sempre contextualizando com o aqui e o agora, tá? Sempre contextualizando com as questões contemporâneas, porque você sabe que a redação do Enem é a atualidade, então você deve comparar com as questões atuais de agora. Tudo bem? Então, a gente vai encerrar por hoje, né, o nosso conteúdo sobre estratégias argumentativas. Eu estou falando um pouco rápido por conta do tempo do vídeo, para não ficar tão extenso e não ficar tão pesado. Mas eu separei, né, como eu falei no início, separei em duas partes as estratégias argumentativas, e na aula seguinte a gente vai dar continuidade a outros tipos de estratégias argumentativas. Então, eu vou pedir para que vocês agora vão lá na nossa plataforma, né, e volte na plataforma, quem não está assistindo pela plataforma,
e faça a atividade no formulário, identificando algumas estratégias argumentativas. Bem rapidinho, gente. Espero que vocês tenham acompanhado aí, tenha dado para entender um pouco sobre estratégias argumentativas. Eu sei que foi bem rápido, mas vamos tentar estudar. Qualquer coisa, se você não entendeu alguma parte, você pode me mandar mensagem, pode deixar aqui as suas perguntas, sugestões, tá bom? Exemplos, comentários, você pode comentar. E aí a gente vai debatendo sobre isso, tudo bem? Esse aqui foi a referência que eu utilizei, que é ProEnem, né, do ProEnem, questões, material da aula de estratégias argumentativas. E eu sugiro que vocês anotem essas estratégias no caderno de vocês, porque, se vocês já perceberam, não tem todas essas estratégias argumentativas no livro, certo? Então, volta o vídeo, quem não conseguiu anotar, e anota essas estratégias argumentativas para vocês terem mais facilidade de acessar. Certo, gente? Então, muito obrigada pela aula de hoje, pela companhia de vocês aqui, pela presença de vocês. Sei que está sendo muito diferente, para mim também está sendo muito diferente, e eu acredito que a gente vai conseguir aí fazer essas aulas, né? Porque nós fazemos as aulas, nós não só os professores, mas nós professores e alunos e direção, enfim. E qualquer dificuldade que vocês tenham em acesso do material, me mandem mensagem na plataforma ou no privado da plataforma também. Certo, gente? Então, um grande abraço e até a próxima aula. Não esqueçam de fazer atividade. Até mais.